Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 99. Continuando com a leitura das Meditações de Marco Aurélio, livro 8º, chegou o momento de falarmos de mais 5 entradas ou 5 capítulos desse livro, isto é, capítulos ou entradas de 15 a 19. Como sempre, a tradução que será usada é a de Dona Virgínia de Castro Almeida, que está em domínio público, e o trecho que será lido e analisado ao longo dos próximos minutos pode ser acompanhado também por meio da transcrição que dele fazemos na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações. 15. Considera que, assim como é ridículo admirares-te de que uma figueira dê figos, igualmente o será estranhares quaisquer acontecimentos, frutos do mundo. E, para um médico e um piloto, será vergonhoso admirarem-se de que um homem tenha febre ou um navio vento pela proa. Muito bem, aqui nós estamos diante de mais uma meditação em que Marco Aurélio exprime a visão estoica de que tudo o que acontece, acontece segundo as leis naturais. Tudo o que sucede neste universo está de acordo com as leis naturais. Pode acontecer porque esta plausibilidade está inscrita nas próprias leis que regem tudo quanto existe. De modo que aquele que é sábio, aquele que penetrou nos mistérios da natureza, claro que este sábio é algo raríssimo, é justamente um indivíduo que não se surpreende mais com o rumo que as coisas tomam, porque já entende que todas essas coisas estão inseridas em determinadas leis, estão inseridas numa previsibilidade que é justamente inscrita nessas leis e que, portanto, é ridículo admirar-se de um determinado acontecimento, particularmente um acontecimento tido como ruim, ou de outro acontecimento qualquer. Considera que, assim como é ridículo admirares-te de que uma figueira dê figos, o que faz uma figueira? Dá figos. O que faz uma árvore frutífera? Dá os frutos que a caracterizam, né? Então, o que faz a realidade? Produz os frutos próprios da sua própria, desculpem-me aqui a repetição, constituição. Por exemplo, é um fruto desta realidade o fato de nós adoecermos de tempos em tempos. É um fruto desta realidade a morte, é um fruto desta realidade a possibilidade de que venhamos a ser mal interpretados por outras pessoas, ou então que venhamos a ser francamente caluniados por outras pessoas. Tudo isto está inscrito nas próprias leis que regem o universo. Portanto, alguém que queira caminhar na direção da sabedoria deve entender que estas coisas fazem parte do jogo em um nível cada vez mais profundo. Igualmente o será ridículo, estranhares quaisquer acontecimentos que são frutos do mundo, que se produzem porque podem acontecer, podem ocorrer. Fundamentalmente é isto. Mas são acontecimentos trágicos, muito difíceis, muito dramáticos, mas estão de acordo com a natureza, estão inseridos na regra do jogo. É isto que Marco Aurélio vai trazer de si para si. E por que é que ele fala destas coisas? Para entender que aquilo que depende dele é um número restrito de coisas, é um número restrito de atos e de disposições interiores. As outras coisas, as que estão fora de nós, de um modo geral, não dependem de nós. Estão sob a administração da divindade, ou da fortuna, ou do acaso, ou do universo, da natureza. Deem o nome que quiserem a essa potestade, né? E para um médico e um piloto será vergonhoso admirarem-se, respectivamente, de que um homem tenha febre. Então, um médico não vai se admirar com sintomas de doenças, de moléstias, assim como um piloto não vai se admirar com uma mudança de vento, né? Ou um vento pela proa, ou um vento, enfim, contrário, que
vente contra a própria proa. Então, do mesmo modo como o piloto conhece as adversidades que o mar traz e que um médico conhece as possibilidades que as moléstias trazem, aquele que observa a realidade com o fito de viver bem nela, também não se admirará de adversidades, de reveses, de coisas ruins que, por um acaso, se lhe impuserem no caminho. 16. Lembra-te de que mudares de opinião e submeteres-te a emendas é ainda ato de liberdade, porque neste caso a tua ação exerce-se segundo a tua vontade e o teu raciocínio e, por conseguinte, segundo a tua própria razão. Aqui é interessante porque Marco Aurélio supõe a possibilidade de ser emendado, de ser corrigido, de ser contrariado de maneira racional e proveitosa. Então, mudar de opinião é algo que ainda assim está na possibilidade que é dada ao indivíduo, é algo que depende desse próprio indivíduo. E submeter-se a emendas, submeter-se a uma correção feita por outrem, também é um ato da nossa própria vontade. Lembra-te de que mudares de opinião e submeteres-te a emendas é ainda ato de liberdade, é um ato da liberdade individual. Compete a você submeter-se ou não a essas emendas, ou mudar ou não de opinião, e não são dados e não são fatos vergonhosos. Podem ser aquilo que é exigido de uma determinada situação. Mudar de opinião pode ser muito bom. Ouvir a opinião de alguém, o palpite de alguém, pode ser igualmente muito bom. Porque neste caso, no caso de mudar o modo como se pensa, de modificar um caminho anteriormente tomado, a tua ação exerce-se segundo a tua vontade, né? Segundo o teu hegemonicon, segundo a tua mente diretiva ou diretora, né? E o teu raciocínio. Por quê? São coisas racionais. Aceitar ou não essas opiniões de outrem, né? E por conseguinte, segundo a tua própria razão. Você pode escolher mudar de caminho, dando ouvidos ou não a outras pessoas que lhe pareçam mais ajuizadas em um determinado momento, mais corretas em determinado caso, né? Dependendo, enfim, do modo como as coisas se configurem. Então aqui é interessante porque há uma porta aberta para a mudança de opinião, para a retificação feita pelos outros, né? E esse de submeter-se à emenda também em um sentido errôneo, uma emenda erradamente feita, uma correção que é injusta. Então você se submete a isso se quiser. Pode não se submeter, pode, enfim, refutar essa pessoa, ir contra ela, é aquilo que está inscrito aqui nesta entrada de número 16. 17. Se a coisa depende de ti, por que a fazes? Se depende de outro, de que te queixas? Dos átomos ou dos deuses? De uns ou de outros? Loucura! Não devemos queixar-nos de pessoa alguma. Se podes, emenda o culpado. Se não podes, emenda o próprio erro. Se também não podes, que lucras em te queixar? Não se deve fazer coisa alguma inutilmente. Mais uma daquelas entradas em que o que está pressuposto por debaixo dela é aquela distinção feita por Epicteto, lá no seu manual, no seu Encheiridion, entre aquilo que depende de nós e o que não depende de nós. E entre as coisas que não dependem de nós estão, evidentemente, os atos alheios, os atos que as outras pessoas tomam por sua própria vontade, por sua própria razão, segundo o seu próprio entendimento. Então, se a coisa depende de você mesmo, se a coisa depende de ti, por que a fazes? Você precisa analisar as suas motivações, ver por que você está fazendo aquilo, se de fato os seus objetivos serão conseguidos por meio daquela ação ou não. A ideia aqui é estender a consciência para uma ação cada vez mais perfeita ou cada vez mais perfeitamente conveniente àquela circunstância. Agora, se depende de outro, se a ação depende de outra pessoa, de que te queixas? Porque você sabe que as suas ações estão impregnadas com boas motivações, boas intenções, tendem ao bem comum, como os estoicos gostam tanto de dizer. Se depende de outra pessoa, por que você se queixa disso? Você não tem poder sobre a outra pessoa. Por que você está se queixando?
fique tranquilo. Aquilo que lhe era possível fazer, você fez. O que os outros vão fazer é problema deles, né? Então, do que você está se queixando? Dos átomos ou dos deuses? Aqui ele traz de volta aquele dilema que aparece aprofundado e de maneira muito mais séria em outros pontos, de um modo razoavelmente irônico. Está se queixando o quê? Dos deuses ou da casualidade atomística? Do que você está se queixando? Qual é o modelo de universo que você tem? O modelo casual e probabilístico dos que acreditavam em átomos, defendeu a ideia de átomos, ou o modelo providencial dos estoicos? Porque em ambos os casos é absurdo queixar-se. Porque em ambos os casos fica claro que você tem responsabilidade sobre as suas próprias ações, sobre suas próprias disposições internas, mas não sobre aquilo que os outros fazem, pensam, dizem, etc. Ah, mas eu posso influenciar as pessoas. Sim, até um certo ponto. Até um certo ponto. E é disso que ele vai falar aqui, né? Da possibilidade de emendar essas pessoas, de corrigir essas pessoas. Das pessoas que agem mal, evidentemente. De uns e de outros, loucura. Então é loucura queixar-se. Os estoicos, e Marco Aurélio em particular, vão insistir muito nesta questão. Queixar-se é um ato tolo, inútil, uma perda de tempo, uma insanidade. Por quê? A não ser que seja queixar-se de si mesmo. Por que queixar-se dos outros? Você está se queixando do fato de que você não tem poder sobre aquelas pessoas, o que você nunca teve, né? Não devemos queixar-nos de pessoa alguma. É claro que só o sábio consegue não se queixar de ninguém, não reclamar de ninguém, né? Nós somos viciados em reclamação, essa que é a verdade, né? Não devemos queixar-nos de pessoa alguma, porque a realidade está constituída de maneira que nós não venhamos a ter poder sobre os outros. Por que você não entende as regras da realidade e fica aí se queixando de todo mundo? Agora, é possível, dentro de uma certa razoabilidade, agir com justiça diante daqueles que, por exemplo, operam mal. Se pode, emenda o culpado, emenda o responsável. Se é possível alguma correção naquele ponto, você pode se manifestar, sempre com tato, né, com habilidade, com prudência, evidentemente. Se não podes emendar o culpado, não está dentro do seu alcance, das suas funções sociais, emenda o próprio erro. Procure mitigar o efeito do erro que vem do outro, se isso está a seu alcance e faz parte dos seus interesses, né? Então, se isso é possível para você, faça isso. Por exemplo, quando um filho faz besteiras, né, o que é que fazem os pais muitas vezes? É claro que às vezes fazem isso por muito mais tempo do que seria conveniente. Os pais tentam mitigar os efeitos daquela besteira, ou tentam amortecer as circunstâncias, algo assim. Especialmente quando o filho é pequeno, menor, né? Quando ele é maior, o melhor, evidentemente, é deixar que o indivíduo quebre a cara por conta própria, até mesmo para aprender uma lição, que nem todos os pais e mães fazem, aliás, né? Se também não podes nem emendar o próprio erro, nem emendar a pessoa, qual é o lucro? Qual é o proveito em te queixar? Que lucras em te queixar? A queixa modifica o que exatamente? Ela muda que situação? Você não consegue corrigir nada, você deixa de entender que a realidade está constituída de modo a que você tenha poder apenas sobre suas próprias ações, seus próprios pensamentos, suas próprias inclinações, e não sobre essas coisas todas dos outros. O que é que você ganha reclamando? Mais uma vez, do mesmo fato. O que é que você ganha? Os estoicos insistem muito nisto. Não se deve fazer coisa alguma inutilmente. Não se deve incorrer na inutilidade da reclamação, do lamento, da lamúria, do mimimi, né? O que é que você ganha fazendo isso? Se é um tipo de manifestação que tem por objetivo colocar as coisas nos seus devidos lugares, se é um tipo de manifestação que vai atingir aqueles que erram ou vai desfazer ou mitigar os efeitos de um erro, ok. Mas se é simplesmente um exutório, né, uma saída, um desabafo, um desafogo, pode não servir para nada. Pode ser totalmente inútil. Vejamos o 18. O que morre não sai para fora do mundo. Fica nele e aí se transforma e dispersa os seus elementos, que são os do mundo e os teus. E esses próprios elementos se transformam sem murmurar.
Mais uma meditação de Marco Aurélio que lida com a mutabilidade de todas as coisas, com o fato de que nós também estamos sujeitos a transformações que as próprias leis naturais trazem como implicações suas. E aqui ele vai dizer que o que morre não sai para fora do mundo, quer dizer, não deixa de desaparecer. Perdão, não deixa de aparecer, não desaparece, perdão aí, pela minha expressão errada. Não desaparece porque tanto a sua alma quanto o seu corpo têm um destino. O seu corpo vai se decompor em partes que serão, enfim, transformadas em outras substâncias na terra, no humus, né? Sendo humanos, volta para o humus. E os estoicos não tinham muito com clareza esta questão do que acontecia com a alma, de modo que eles traziam algumas possibilidades, colocavam algumas possibilidades diante de si mesmos. Então era possível que esta alma individual fosse absorvida por uma espécie de anima mundi, alma universal, ou a alma do cosmos. Era possível que essa alma fosse se desfazendo até se perder. Era possível que esta alma também se decompusesse, assim como sucedia com o próprio corpo, etc, etc. Eles não perdiam muito tempo nesse tipo de especulação, porque são coisas inverificáveis, fundamentalmente, para quem está vivo, né? São coisas baseadas em elucubrações, em vislumbres possíveis do futuro. Então eles tinham lá certas crenças a esse respeito, sabiam tratar-se de crenças, e o que eles gostam de trazer como ponto em que se deve insistir é que acontece alguma coisa com esta alma que está prevista pelas leis naturais. Então a natureza saberá dar encaminhamento a esta alma, o encaminhamento que todas as almas têm, né? Fica nele, aqui, tanto o corpo quanto a alma permanecem, né? Se transforma e dispersa os seus elementos que são os do mundo e os teus. Então vai haver uma dispersão dos elementos, das substâncias, tanto do corpo quanto da alma, e nós, assim, nos dissolveremos no cosmos, digamos assim, né? Nós nos dissolveremos na totalidade, faremos parte da totalidade. E esses próprios elementos, nós já somos, mas nós faremos parte de uma maneira, digamos assim, dormente, né? E esses próprios elementos se transformam sem murmurar, e isto passa a ser um modelo de conduta para o próprio ser humano. Assim como os elementos não murmuram, não reclamam de se dispersarem, de se dissolverem, de se enfim, perderem na totalidade cósmica, o ser humano, compreendendo que é deles formado, também não deve murmurar, também não deve reclamar, também não deve, enfim, ir contra as leis naturais, falar mal de deuses e de homens, como é um termo em que Epicteto tanto menciona, o termo que Epicteto tanto menciona. Quer dizer, assim como os elementos entendem, por assim dizer, este movimento natural, este destino natural que eles têm, o ser humano, não sendo substancialmente diferente deles, deve se basear nesse silêncio dos elementos para uma conduta que seja a mais tranquila possível. Então, observar como as coisas na natureza tranquilamente se dispersam, se desfazem, se transformam, e tomar isto para si como um modelo a ser imitado. Muito difícil esta lição, muito interessante esta meditação. E por fim aqui, a 19, tudo foi organizado para um certo fim. O cavalo, a vinha. Por que te admiras? O próprio sol dirá, fui criado para uma determinada tarefa. E igualmente os outros deuses. E tu, para que fim? Para o prazer? Vê lá se a tua razão o admite. No universo providencialmente organizado dos estoicos, tudo tem a sua serventia, tudo tem a sua utilidade, tudo tem a sua função. E, sendo o homem, o ser humano, o mais consciente dos seres habitantes da Terra, pelo menos, ele é capaz de observar essa função na sua própria vida e é capaz de ver que essas funções estão inscritas na própria natureza. Então, para que serve um cavalo? O cavalo tem determinada
serventia determinada utilidade, determinadas funções. A vinha, a parreira das uvas, essas uvas podem ser comidas, podem ser transformadas em vinho, em suco, e por aí vai. Então tudo tem uma finalidade, uma função inscrita pelo cosmos, nas próprias naturezas ou constituições individuais ou elementais. Por que te admiras disto? Por que te admiras deste fato que é tão claro, tão evidente, tão óbvio para alguém que tem a cosmovisão estoica? O próprio Sol, Hélios, ou Hélio, dirá: fui criado para uma determinada tarefa, que é produzir aquela quantidade de energia necessária para o funcionamento de um sistema planetário, hoje nós diríamos, não que os estoicos do século II soubessem exatamente dessas coisas, mas há uma função do Sol dentro desta visão de um universo providencialmente ordenado. Ele cumpre uma função e para nós ele é a grande fonte de energia que permite a vida na Terra. Tudo que é energia que existe na Terra é energia solar metabolizada por elementos e seres. Então fui criado para uma determinada tarefa. E igualmente com os outros deuses. Aqui o Hélio sendo visto como um deus, tanto um deus separado quanto o filho de Apolo, que aí as duas possibilidades existiam nos mitos gregos. Também os outros deuses que cuidam de outras coisas têm as suas finalidades, cumprem certos objetivos, fazem certas coisas. E observando com atenção o universo, nota-se esta dinâmica de funcionalidades, esta dinâmica de funções. E tu não estás fora da natureza. Não estás fora da natureza. E tu para que fim foste criado? Para que fim vieste a esta terra? Para o prazer? O prazer é algo que o ser humano compartilha com animais inferiores. Portanto, não pode ser algo que seja um privilégio do ser humano, um apanágio humano. Portanto, não é algo que honra o ser humano enquanto tal, pensariam os estoicos. É para o prazer que você foi criado, Marco Aurélio? É para ficar debaixo da cama? É para comer até arrebentar? É para ficar em devaneios imaginando, enfim, todas as possibilidades sexuais e tentando levar algumas a termo? É para isso que você foi criado, Marco Aurélio? Ou para outros fins? É o que ele diria. Ou para os fins de cumprir o seu dever enquanto ser humano da melhor maneira possível. Então vê lá se a tua razão admite, se o logos da própria totalidade admite esta possibilidade inferior de que o ser humano foi criado para o prazer. E é evidente que aqui está uma contrariedade bastante marcada com relação àquilo que pensavam os epicuristas. Os epicuristas colocam o prazer no centro da vida humana, diferentemente dos estoicos, que veem na virtude o único bem. É uma discussão bastante longa, e que, enfim, dura séculos, e Marco Aurélio a conhece, e às vezes ele dá o braço a torcer aos epicuristas, digamos assim, mas aqui não. Aqui ele vai dizer, não, olha, nós não fomos criados para o prazer, e sim para a areté, para a excelência que nos é própria, e nós só nos tornamos eudaimônicos, isto é, felizes, passamos a viver com um bom daimon, com uma boa razão guiadora, quando efetivamente cumprimos nossa tarefa enquanto seres humanos, quando vamos ao encontro daquilo que a própria natureza nos destinou ser. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por estas 5 entradas, e nós continuamos com o PL MMA, querendo a fortuna, querendo os deuses, no próximo vídeo. Um abraço, tchau!